Seção 3ª. Da outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Artigo 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Artigo 12. Estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos. Inciso 1º. Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo. Inciso 2º. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Inciso 3º. Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Inciso 4º. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Inciso 5º. Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. Parágrafo 1º. Independem de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento. Inciso 1º. Uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural. Inciso 2º. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Inciso 3º. As acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. Parágrafo 2º. A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso 8º do artigo 35 desta lei, obedecida a disciplina da legislação setorial específica. Artigo 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes. Artigo 14. A outorga efetivar-se-á, por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias. Inciso 1º. Não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga. Inciso 2º. Ausência de uso por 3 anos consecutivos. Inciso 3º. Necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas. Inciso 4º. Necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental. Inciso 5º. Necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas. Inciso 6º. Necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água. Artigo 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á, por prazo não excedente a 35 anos, renovável.
Artigo 17. Vetado. Artigo 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso,